para você entender qual que é a visão que eu penso a respeito de ensaio, eu vou traçar um paralelo entre ensaio e uma construção. Faça um esforço para você entender esse exemplo, porque vai te ajudar. Cada hino que você leva para o seu conjunto é como se fosse uma construção, é como se fosse a construção de uma casa. O momento do ensaio, no meu ponto de vista, é o alicerce dessa construção. Se esse alicerce não estiver bem organizado, é muito provável que toda essa construção tenha problemas. Teremos paredes com problemas e vigas com problemas e o telhado também vai dar problema porque a base não está bem feita. Eu ainda não vi um pedreiro que identifica que um alicerce está mal feito e mesmo assim diz: não, mas a gente vai construir e essa coisa que está desajustada no alicerce a gente consegue corrigir na hora que estiver levantando as paredes ou na hora que a gente estiver fazendo a pintura, a gente consegue corrigir esse erro que está aí. Não vejo um pedreiro fazendo isso. Da mesma forma, eu não acredito que um conjunto consiga ser construído se os ensaios dele acontecem de forma desajustada, se acontecem de forma desequilibrada, sem noção. É no ensaio que se estabelece como as coisas vão acontecer, que horas que vão acontecer, como é que aquilo vai suceder. É no ensaio que se determina tudo ali no conjunto, se determina o tamanho das coisas, as dimensões. É no ensaio. Exatamente igual se faz no alicerce da casa. Se você analisar como funciona o processo de construção de uma casa, você vai perceber que em algum momento os pedreiros começarão a trabalhar em cima daquele projeto. Eles começarão a executar coisas ali. Mas no meio de todos aqueles pedreiros, precisa ter um que é intitulado mestre de obras. Ele tem noção exata da planta daquela casa, ele sabe como é que as coisas ali serão feitas, ele sabe fazer a leitura completa daquilo, ele olha para os pedreiros e sabe delegar. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você fica aqui, você fica ali. Ele consegue colocar ordem na casa e ao final do dia todos eles olham para trás e que beleza, a gente já está bem adiantado. É assim que funciona. Lá no ensaio, existem também os pedreiros que vão ajudar a construir a canção. São os seus componentes. E no meio daqueles pedreiros todos, precisa existir um mestre de obras. E eu queria muito que esse mestre de obras fosse você. Esse mestre de obras tem que ser o regente. Acontece que eu fico com uma vontade imensa de pedir perdão, porque eu acho que eu até peco. Cada vez que eu chego num ensaio e eu vejo o regente... E aí, irmãos? Vocês acham que já tá bom? Vocês acham que a gente precisa cantar mais? O que vocês acham? Agora vocês acham que já pode cantar com playback ou tem que escutar mais? Meu querido, o mestre de obras é você. Esse tipo de questionamento e posicionamento coloca todo mundo ali numa situação tão desajustada que teria sido melhor se você olhasse no relógio e falasse assim: irmãos, a gente tá só com 15 minutos, mas é melhor a gente fechar a pasta e ir embora. Seria muito melhor se todos vocês fossem embora para casa do que você mostrar para todos aqueles pedreiros que você não tem noção, você não tem certeza daquilo que está sendo feito. Eita, que o irmão ele nadado é um exagero em pessoa. Foi só uma perguntinha tão simples, era só para eu respeitar o... Não é uma perguntinha tão simples. Ao fazer essa perguntinha simples, você está gritando para o seu conjunto que você não tem noção de onde você está e nem aonde você quer chegar. E no ensaio, o que o seu conjunto mais quer saber é aonde você quer chegar. É você que precisa saber se está bom, você que precisa saber se está certo, se está errado, se está na hora de cantar com playback, se vamos à capela, é você. Eu não tenho dificuldade para te dizer uma verdade. As pessoas não estão ali para emitir opiniões. Elas estão ali para aprender, para acertarem passos, para fazer a coisa da forma correta. As opiniões são dadas lá na reunião, é outro momento, é outra história, não tem nada a ver com o horário de ensaio, não é? Ainda no exemplo da construção, se você parar para analisar uma obra, você vai perceber que as coisas ali não acontecem assim de forma aleatória. Você não vê os pedreiros chegando e indo fazer uma roda e bater um papo e conversar, porque se acaso alguém ali fizer isso, num instante esse mestre de obras vai identificar que aquelas pessoas estão fazendo algo que não deviam e vão encaminhar cada um para o seu setor. É simples assim.
Lá no ensaio é a mesma coisa. Eu disse lá no início que existe uma cultura na cabeça das pessoas que o ensaio é um lugar assim, para um bate-papo, um encontro, sabe? A gente fala da feira e a irmã fala daquela saia que não ficou legal porque o xadrez não misturou com a listra. E parece que esses assuntos vão entranhando assim, de repente, não tem nada absolutamente a ver. E na grande maioria das vezes, o mestre de obras, ou seja, o regente, em vez de identificar os pedreiros que estão indo para outros caminhos ali, opa, cada um para o seu setor, vamos fazer o que a gente veio fazer, o que ele fala? É verdade, irmã. Aquela listra não combinou com aquele xadrez. Ó, e tem um detalhe. Se eu fosse você, eu usava a listra era em pé, porque usar a listra desse jeito engorda. São assuntos que não têm absolutamente nada a ver. E a falta desse formato para as coisas acontecerem prejudica toda a construção. Pode acreditar. Vai chegar uma hora em que vai precisar de tijolo no lugar e não vai ter. Por quê? Porque a pessoa que era responsável para levar o tijolo está batendo papo. Vai chegar uma hora que vai faltar a massa lá na hora de assentar os tijolos. Por quê? Quem tinha que levar não levou porque estava conversando ou então estava falando sobre a festinha do final de semana. Da mesma forma, lá no seu ensaio vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar uma hora em que era para cantar o refrão e a pessoa vai começar a cantar a estrofe porque ele não entendeu o que era para ser feito. Ou simplesmente ele não vai conseguir cantar porque você ensinou, mas no momento ele estava fazendo outra coisa, pensando em outra listra. Não entendo. E você não conseguiu chamar a atenção dessas pessoas. Ah, e os problemas se encerram por aí? Não. Se você continuar analisando o processo da construção de uma casa, se esses pedreiros começarem a ficar muito dispersos, pode acreditar que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que vai. O pedreiro que era responsável por cuidar do jardim vai vir dar palpite no pedreiro que está cuidando das janelas. O pedreiro que era responsável por cuidar das janelas vai sair do lugar dele aqui e vai começar a dar palpite no pedreiro que cuidava lá da piscina. Vai acontecer desse jeito. Lá no seu conjunto acontece isso. Quando o regente não consegue colocar ordem na casa, quando ele não consegue encaminhar cada pessoa para o seu devido lugar, sabe o que acontece? A coordenadora começa a dar palpite no horário do ensaio. Aí, para completar a obra, a dirigente do círculo de oração, que é dirigente, não é regente... Deixa eu colocar o meu dedo também no meio do ensaio, porque eu preciso, né? Vi que a coisa aqui tá um pouco desordenada. Já que a coordenadora Felisberta tá dando um palpite, por que eu também, como dirigente, não vou também colocar o meu dedinho? E você, que é o regente, tá ali no meio, sem entender como é que faz, sem entender como se posiciona. Aí até a tesoureira do conjunto, que é aquela pessoa tão humilde, tão doce, do nada resolve também dar um pitaco na hora do ensaio. E você, como mestre de obras, olha para todas essas coisas acontecendo, não consegue se posicionar, não consegue puxar as rédeas da situação, e na hora que o ensaio termina... O inimigo tá uma coisa horrorosa com a minha pessoa. Ai, mas eu tô numa luta, porque o inimigo tá isso e o inimigo tá afrontando... Não é inimigo, não. Num primeiro momento, não é inimigo coisa nenhuma. Num primeiro momento, é só você que não se programou para organizar aquele trabalho, aquele evento da igreja que está na sua responsabilidade. Você saiu de casa para fazer o alicerce de uma construção, mas quando chegou lá, você não tinha conhecimento da planta, você não sabia quais os pedreiros que iam trabalhar, você não sabia como delegar, você não se organizou. E aí, ao chegar lá, as pessoas perceberam isso e se sentiram no direito de interferir. E ao sofrer essas interferências, tchau, regência excelente. Você não dá conta de levar essa construção adiante porque todos os princípios que são necessários para fazer essa construção estão sendo violados por essas pessoas. E você não está conseguindo ter o controle da situação. Ah, o irmão Elinadab tá falando desse jeito, mas é porque ele não conhece a dirigente que eu tenho. Se ele soubesse a coordenadora que eu tenho, não falava isso não, ele ia dar total razão pra mim. Não vou dar, querido. Não vou dar, porque no horário do ensaio, quem determina como as coisas ali dentro acontecem é o regente. Pode acontecer em função de todas essas suas deficiências, a coordenadora se sentir no direito de ir lá e dar uma pitadinha. A dirigente, o dirigente quer ir lá e também colocar o dedo. Mas se isso estiver acontecendo, precisa ficar muito claro. Essas pitadas, essas colocadas de dedo estão sendo feitas na hora errada. Coordenação.
Direção, regentes, tesoureiros fazem parte de liderança. Se há alguma coisa onde uma parte não concorda com a outra, isso precisa ser feito numa reunião de liderança e não na hora do ensaio. Se isso está acontecendo na hora do ensaio, é porque você realmente não está tendo um espírito de liderança para conduzir esses pedreiros, para conduzir esses componentes. Sorte sua que espírito de liderança pode ser aprendido. E eu vou te falar sobre isso daqui uns dias. É claro que nesse vídeo eu também não posso deixar de dar uma leve pincelada naqueles mestres de obra que chegam logo 7 horas da manhã na construção e em vez de dar uma palavra que encoraja os pedreiros, que façam com que eles sintam prazer e gosto em cada tijolinho que vai ser assentado ali naquele dia, existem aqueles que chegam... Gente, hoje o sol tá quente, hoje o dia vai ser daqueles, a gente vai se cansar que é uma barbaridade. E tem um detalhe ainda, aquela parede que a gente fez ali ontem, nem sei se ela vai poder ficar no lugar, porque eu tô achando que não ficou do jeito certo. Lá no conjunto, esse mestre de obras é representado por aquele regente que chega e começa a fazer aqueles discursos mais toscos no início do ensaio, naquele momento onde ele devia estar celebrando o fato de as pessoas terem ido para o ensaio. Aí ele começa: Hoje a coisa não vai ser legal aqui, porque tá faltando muita gente. Mas tá faltando, misericórdia. Irmãos, e o hino que eu trouxe também não é tão fácil, é um hino alto. Meu Deus, até fiquei orando lá em casa e perguntando ao Divino Espírito Santo com quem que eu ia colocar esse solo, porque realmente a coisa não tá fácil. E aí ele vai fazendo esses discursos e vai chorando e vai lamentando, que quando finalmente ele resolve começar a cantar, aí o conjunto já morreu, já desmotivou, já pode até fechar as pastas, apagar as luzes e ir embora, que já tá tudo certo.